Olá, espero que estejam bem. Nós hoje vamos conversar sobre um assunto extremamente importante que nos foi solicitado, que é falar sobre os nossos desertos. Então, sobre atravessar os nossos desertos. Eu vou compartilhar uma tela e nós vamos juntos, não é? Falar sobre isso e fazer uma reflexão importante sobre esse assunto, né? Vamos lá, vamos compartilhar aqui isso, para que a gente possa começar a nossa reflexão. Então, quando a gente fala sobre atravessar um lugar, ir de um ponto a outro, significa que nós estamos num movimento, um movimento contínuo, né? É um ato dinâmico, tá certo? Então, a primeira coisa que eu gostaria que nós parássemos para pensar é isto: o movimento que a nossa vida não pode deixar de ter e que nós realizamos, mesmo que não tenhamos a consciência disso, desde que nascemos nesta encarnação até nos despedirmos para o mundo espiritual e desde que fomos criados, né? Porque desde que fomos criados por Deus como espíritos simples e ignorantes, estamos num constante processo contínuo de movimento, de atravessarmos fases, de atravessarmos épocas, de atravessarmos situações. Então, quando a gente fala de atravessar o deserto, o que seria atravessar um deserto? João, no capítulo 16, versículo 33, já nos falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Também, então, primeiro ponto, estamos em contínuo movimento. É uma situação dinâmica na nossa vida, não é? Não estamos parados nunca. Segundo, na, na forma verbal do tem de bom ânimo, nós vemos aí um infinitivo, ou seja, um imperativo, desculpem, uma forma imperativa. Então, tem de bom ânimo. Ou seja, eu não estou te perguntando se você gostaria de ter o bom ânimo, eu estou te falando para manter a sua positividade, manter a sua fortaleza, manter a sua esperança, mesmo que você esteja passando por aflições, mesmo que você esteja passando por momentos não muito fáceis, não é? Então, o que são desertos na nossa vida? Desertos na nossa vida são situações difíceis, né? São situações desafiadoras. E nós temos diversas situações em que nós somos convidados a enfrentar face a face de- determinadas situações difíceis que nos fazem, que nos desafiam para soluções, para aprimoramento, né? Então, por exemplo, situações são como doença, como momentos de angústia, de ansiedade, de depressão, a sensação de ausência de amor na nossa vida, ou a perda de um amor, de um ente querido, a sensação de abandono, de solidão. São tantos os desertos, né? As perdas morais, as perdas materiais, as provas que se colocam na nossa vida no dia a dia. Então, tudo isso é um deserto que a gente tem que atravessar. Então, para que nós passamos por desertos, né? É importante, não é? Quando eu pergunto para quê, eu também dou um movimento nessa pergunta. Por quê? Porque para quê significa eu olhar para frente e determinar um objetivo, um rumo, uma meta a ser alcançada. Então, para que nós passamos por deserto? Na verdade, Deus nos coloca onde nós podemos nos desenvolver. Então, nós passamos pelos desertos porque as situações difíceis
é que fazem com que nós utilizemos os instrumentos que nós desenvolvemos como espíritos, como humanos, não é? Então, que instrumentos são esses? A nossa inteligência, ou o nosso intelecto, o nosso sentimento e a nossa vontade. Vamos pensar numa situação bem prazerosa, numa situação sem nenhum tipo de desconforto. Vamos pensar numas férias em família. Vamos pensar naquele momento de festa, não é? De congraçamento, num momento de sucesso, não é? Em algum projeto, de realização de um projeto. Eu pergunto, na nossa reflexão, se nesses momentos nós estamos sendo desafiados para sairmos do nosso lugar de conforto e exercitarmos a nossa inteligência, a nossa criatividade, colocarmos as nossas capacidades, habilidades e dons para serem utilizadas ali. Claro que não. Então, quando é que a gente consegue isso? Quando a gente passa pelo deserto, né? E aí, então, os desertos são, na nossa vida, uma grande oportunidade de crescimento espiritual. É importante lá no capítulo de Bem-aventurados os aflitos, nós nos lembrarmos que, e também no livro dos Espíritos, que nós precisamos nos lembrar que as dificuldades não são castigos, as dificuldades são oportunidades. As crises são as verdadeiras oportunidades de crescimento que nós possuímos. Então, estas oportunidades nos fazem ir adiante. Nós temos duas opções, né? Nós temos a opção de sentar e chorar e falar é muito difícil para mim, ou eu estou cansada, ou eu não quero, e o que não é bom, porque em algum momento nós vamos ter que rever isso, essa escolha, em algum momento nós vamos ter que enfrentar, porque enquanto nós não enfrentamos os nossos desafios desérticos, enquanto nós não os resolvemos, eles serão recolocados na nossa frente, né, de tempo em tempo, para que a gente possa, a gente está sendo convidado para que a gente possa resolver aquela questão no nosso desenvolvimento espiritual. Então, essas oportunidades que nós recebemos durante a travessia das nossas dificuldades, das nossas dores, dos nossos problemas, né, das nossas angústias, essas oportunidades, elas nos trazem uma forma de melhorarmos o autoconhecimento que possuímos, né? Quem somos nós? Porque enquanto está tudo bem, eu sou alegre, eu sou feliz, eu sou tranquila, eu sou pacífica, e quando não está? E quando não é do jeito que eu quero? Como é o meu comportamento? Então, o deserto é uma oportunidade que eu tenho para o meu autoconhecimento. E conhecendo as minhas múltiplas faces, não é? Eu tenho a oportunidade de ajustar os meus pontos fracos, morais e éticos. Ajustar a minha forma de sentir, de pensar e de agir. Ajustar os meus instintos, as minhas sensações e desenvolver os meus sentimentos em direção ao amor mais ágape, mais puro, mais extenso que nós possamos. Então, o deserto é uma oportunidade para isso, né? E é também uma oportunidade para fortalecermos a nossa fé. Por quê? A nossa fé e a nossa esperança. Por quê? Porque nesses momentos difíceis, em que somos convidados, né, a desafiar a nossa inteligência, a nossa criatividade, a nossa capacidade de solucionar situações, nós também, em geral, por estarmos mais cansados, mais frágeis, às vezes um pouco perdidos no deserto, né, a gente se conecta ao alto e a gente pede ajuda. A gente pede ajuda ao nosso anjo guardião, a gente pede ajuda aos espíritos superiores que têm afinidade conosco, a gente pede ajuda a Jesus, a gente pede ajuda ao nosso Pai, ao nosso Criador. Então, os desertos, essas situações desafiadoras, elas vão nos desenvolvendo na fé raciocinada, para que a gente possa se fortalecer em termos de fé e, com isso, alimentar a nossa esperança de dias melhores.
Então, por que passamos? Agora é passado, já não é mais para quê. Não é mais olhar para frente. É entender lá atrás o que fez com que eu passasse por essa situação desafiadora. Então, nós vamos nos lembrar das leis de causa e efeito, porque nós hoje vivemos a nossa melhor versão de espíritos imortais. Mas nós não fomos o que somos hoje desde o início da nossa história. Ao longo desse tempo, desse movimento, por ignorância do que era o bem, ignorância do que é viver no bem, ignorância de entender o modo de fazer de Jesus, não é? Nós fomos escolhendo e plantando coisas, infelizmente, inadequadas, né? Então, nós vamos ser convidados pela lei de equilíbrio do universo, nós vamos ser convidados pela lei natural divina a repararmos tudo aquilo que causamos de dano e de desconforto durante a nossa caminhada. Então, muita gente fala assim, mas eu nem lembro o que eu fiz, eu estava em outra vida, ok? Nós não lembramos pela misericórdia divina, que nos dá o esquecimento do passado, para que a gente não sofra, para que a gente não se humilhe, para que a gente não se envergonhe, mas nós realizamos, porque este momento, esse corpo é uma roupa momentânea que nós usamos. Então, a nossa história está gravada em todas as roupas ou corpos físicos que nós já utilizamos, né? Mas além da lei de causa e efeito, ou seja, eu não fiz aquilo que eu deveria, eu não escolhi bem, e eu vou ter que reparar, refazer, nós temos também a lei do progresso, a qual nós estamos submetidos. Então, fomos criados por Deus para quê? Para progredirmos. Então, a reparação dos males que causamos é imprescindível no nosso momento, no nosso movimento de progresso contínuo, né? Então, a fé é aquele entendimento, a fé raciocinada que nós somos convidados a desenvolver, é aquele movimento que nós temos de entendimento, de encarar face a face todas as épocas da humanidade, de encarar face a face tudo aquilo que a gente fez, tudo o que acontece, e entender que não por acaso. Não porque eu estou sendo punido, não porque Deus me abandonou, não porque eu sou sofredor, não porque eu sou coitado, não porque eu sou vítima, não. A fé verdadeira é aquela que entende que, ok, eu sou uma pessoa resignada e eu entendo por resignação, que não é acomodação, é completamente diferente, por resignação, eu entendo que eu preciso reparar, que eu estou sendo convidado a essa reparação e que todos nós que vivemos neste planeta, neste momento, somos convidados, cada um no seu momento, cada um no seu tipo de dificuldade, não é? No seu tipo de desafio. Então, essa fé, ela é embasada, ela é fortalecida pelo entendimento das razões pelas quais nós estamos passando por momentos complexos, não é? E quando nós temos esse entendimento de o porquê e a necessidade de eu estar passando por isso para eu me desenvolver, para eu progredir, para eu me melhorar, para eu me conhecer, para eu ser mais útil onde eu fui plantada, na minha família, no meu trabalho, na sociedade em que eu me encontro, eu consigo passar pelas dificuldades acreditando que aquilo é uma fase e que vai passar. Então, a fé, ela entendida, raciocinada, ela nos leva a termos esperança. Esperança do entendimento de que as coisas se solucionarão no seu tempo adequado. Mas esperança não é, como a resignação não é um vitimismo, a acomodação é. Então, a resignação é o entendimento, não é, do problema, da situação. Esperança também não é a inatividade. Eu vou esperar acontecer um milagre para que eu saia do deserto. Ai, vai aparecer alguém e vai me salvar aqui. Não. Esperança também é uma atitude
que é o esperançar, que faz com que eu seja movido adiante para a solução dos meus momentos desafiadores. Então, é, na verdade, o que os desertos nos ensinam? Tá? Sempre é um aprendizado, né? Então, o que que os desertos nos ensinam? Eles nos ensinam a desenvolver a paciência, ou seja, a ciência da paz, a compreensão de que tudo no universo tem o seu tempo, né? Está lá em Eclesiastes, há tempo de plantar, há tempo de colher. Então, é, os desertos, eles nos ensinam isso. As coisas vão se solucionar. Faça a sua parte, faça a sua parte, faça o seu movimento, caminhe. E no tempo certo, com paciência, as coisas irão se resolver. Os desertos também nos ensinam a termos compaixão. Por quê? Porque quando a gente entende a dor que a gente sente em determinadas coisas, em determinadas épocas ou acontecimentos, quando nós vemos o outro, nós vamos entender que, gente, ele está passando mais ou menos pelo que eu passei, e é tão difícil essa dor, é tão difícil esse momento. Então, nós desenvolvemos em nós a compaixão, que é o sentimento de empatia pelo nosso próximo, né? É o sentimento de entendimento e acolhimento do nosso próximo nos seus momentos também difíceis. E o deserto, ele também nos ensina o desapego, né? Por quê? Porque nós vamos sendo trabalhados a cada situação que precisamos resolver, nós vamos sendo trabalhados para nos desapegarmos de coisas, nos desapegarmos de situações, desapegarmos de pessoas, não é? Então, o desapego não é desamor, é o entendimento de que sim, pessoas partem, sim, amigos se vão, sim, empregos não existem mais naquele momento, eu não esperava, mas ok, o que que eu posso fazer daqui para frente? Então, é o desapego, e não aquele desespero de que assim, e agora, como é que eu vou fazer? Meu pai morreu, minha mãe morreu, eu perdi meu emprego, eu me separei, eu estou doente. E aí a gente se sentir perdido no deserto. Não, o deserto vem para nos entender que há tempo para tudo, que precisamos agir, e a partir daí nós vamos desenvolver moralmente, nós vamos nos desenvolver moralmente e vamos atingir pouco a pouco, gradualmente, o nosso progresso espiritual. Então, um outro aprendizado que o deserto nos chama a fazer é que ele nos convida a cultivarmos a nossa paz interior. Porque quando a gente tem o entendimento de que, ok, eu não sou vítima das circunstâncias, ok, eu plantei em algum momento que eu não sei qual, mas eu pedi para reparar e eu recebi essa oportunidade. Ok, não está sendo fácil, mas eu acredito, eu não duvido de Deus, eu não duvido da sua misericórdia, eu não duvido do seu amor, eu tenho uma fé que entende esse Deus na minha vida e me faz esperar o momento certo para que as coisas se acalmem, eu cultivo uma paz interior, mesmo passando pela dor, mesmo atravessando aquele deserto. E como que eu cultivo essa paz interior? Através da oração, através da meditação, através da conexão com o alto. Então, o deserto, além de me trazer oportunidade de crescimento, de fortalecimento da minha fé, de progresso e tudo, ele é o grande dínamo para o meu encontro com Deus. É o grande momento, a grande oportunidade que eu recebo para o meu encontro com Deus, ainda no nosso estágio evolutivo. Chegará um momento que nós não precisaremos mais de desertos. Por quê? Porque estamos evoluindo, progredindo. E quando estivermos fazendo muito mais o bem do que o mal, ou essencialmente o bem e não o mal,
não haverá a necessidade do deserto na nossa vida, não é? Então, Jesus nos fala através do Evangelho de Mateus, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Quando ele fala isso nesse Evangelho, lá no Sermão do Monte, desculpem, né, no Evangelho de Mateus, ele nos mostra que, ok, as aflições elas existem e existiram também no caminhar dele, quando ele aqui chegou. Nós somos testemunhas dessa história. Então, nessa travessia da encarnação de Jesus, quantas dores ele passou, quantos momentos difíceis ele teve que enfrentar. Mas nós seremos consolados na medida em que mantivermos a nossa fé firme, mantivermos a nossa esperança, mantivermos a nossa resignação. Então, não estamos sozinhos, nunca, nunca estamos sozinhos. E os espíritos amigos estão sempre por perto de nós. Eles estão sempre nos encorajando, nos intuindo, nos fortalecendo, nos guiando quando nós nos colocamos na posição de estarmos conectados com esses irmãos tão abnegados em nossa vida. A tempestade, e a tempestade, como sempre, ela vai passar, como dizia Chico, não é? Ah, isso também vai passar, porque tudo passa. Então, sim, a vida é feita de ciclos, não é? É como o movimento do mar, das ondas, ciclos positivos de progresso, de expansão, ciclos negativos de retração. Nesses ciclos de retração, nós somos convidados a refletirmos sobre tudo aquilo que já desenvolvemos em nós até ali e colocarmos em prática aquilo que já desenvolvemos. Então, é para isso que a gente passa pela tempestade, pelo deserto, né? E tudo vai passar, né? Porque nada é eterno, somente Deus é eterno e nós que somos espíritos imortais. Não é isso? Então, é, nós vencendo o deserto, nós encontramos um novo caminho, nós encontramos uma saída. E é maravilhoso quando a gente consegue entender que nós somos capazes de superar os desertos da nossa vida, né? Que foi difícil, que saímos ralados, machucados, estropiados, né? Cansados, mas que fomos capazes de encontrar um novo caminho, que fomos capazes de enxergar a luz e, a partir deste momento, renovar o nosso destino, fazer novas escolhas, crescermos espiritualmente e agradecermos ao nosso Pai, Criador, pela oportunidade ou pelas oportunidades, não será um deserto, serão vários desertos, né? Pela oportunidade de nos fortalecermos na nossa fé, pela oportunidade de desenvolvermos a nossa inteligência, a nossa capacidade criativa, de fortalecermos a nossa vontade e de encontrarmos com uma fé fortalecida e com esperança novos dias, novas soluções, novos destinos em nossa caminhada. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta para terminar o nosso encontro. É uma reflexão que eu deixo para todos, não é? Como é que para que existem esses desertos no mundo? E como é que nós estamos utilizando os nossos desertos? Como é que nós estamos nos comportando quando somos colocados, em prova? Quando somos convidados a realmente olharmos para nós e entendermos assim, não, eu acredito nesse Deus maravilhoso, que eu digo que acredito. Mas não adianta dizer, não adianta sentir. Precisamos fazer, porque é na atitude que nós vamos demonstrar para nós mesmos e para aqueles que nos seguem a fortaleza
da nossa fé, do nosso entendimento desse Deus misericordioso, é, soberanamente justo e bom que nos criou. Então, pensemos em como nós estamos nos comportando na frente, em frente ou face às dificuldades que se colocam na nossa vida. Eu desejo a todos dias de paz, eu desejo a todos dias de saúde, dias de amor, dias de progresso e realizações. E desejo também que naqueles dias que não possam ser assim, eu desejo que cada um de nós se fortaleça no entendimento de que a vida é um fluxo, que não estamos sós, que tudo passa e que novas oportunidades virão. Muita paz e um bom ano para todos, seja quando for que você vá assistir esse estudo. Muita paz. Gratidão.